Às vezes, os lugares ainda inexplorados escondem as visões mais inesperadas. E no vídeo de hoje, você verá algumas delas. Criaturas que parecem versões avançadas de seres humanos. Seres que dão a sensação de serem resultado de algo que deu terrivelmente errado. Esses são os avistamentos que pessoas juram ter visto, mas que quase ninguém consegue explicar. Em um vídeo assustador que começou a circular online em 11 de fevereiro de 2026, uma figura pálida e semelhante a um humano apareceu escalando penhascos altos no Himalaia, sem qualquer equipamento de escalada ou apoio. A criatura se movia com velocidade e precisão incomuns, subindo paredes quase verticais que já seriam um desafio até para escaladores experientes. Sua aparência chamava a atenção pelos membros longos, pelas costas de estrutura estranha e pelo que parecia ser uma extensão parecida com uma cauda, aumentando ainda mais sua aparência sobrenatural. Alguns alpinistas acostumados com regiões remotas de grande altitude comentaram o quão anormal o movimento parecia. Nos momentos finais da gravação, a figura entra em uma caverna escura na montanha, deixando sua identidade sem explicação. Entidade de Nova York é um monstro, meu Deus! Foi assim que um perfil do TikTok descreveu uma gravação compartilhada em 14 de outubro de 2025, feita enquanto viajavam pelo interior de Nova York. O vídeo mostrava uma entidade bizarra que imediatamente desafiava qualquer classificação simples. No início, acreditaram que poderia ser uma sereia, mas ao observarem melhor, perceberam que a parte inferior do corpo não possuía características de peixe, descartando essa possibilidade. O que restou foi algo que não se encaixava em nenhuma espécie conhecida, gerando inúmeras teorias online sobre qual criatura mítica ou desconhecida poderia explicar o que estava parado naquela paisagem rural de Nova York. Desde que o vídeo surgiu, nenhuma identificação foi feita e a entidade nunca mais foi vista no local. Logo após o nascer do sol, um grupo de navegadores nas costas do Pacífico fez uma descoberta incomum quando a maré baixou, revelando algo no solo exposto que nenhum deles sabia identificar. A criatura parecia humanoide na parte superior do corpo, mas sua metade inferior era formada por vários tentáculos semelhantes aos de um polvo, duas formas que nenhuma espécie conhecida jamais apresentou juntas. Ela desapareceu em segundos após ser vista, mas um dos homens conseguiu filmá-la antes que sumisse. As imagens provocaram exatamente o tipo de reação que o oceano profundo costuma despertar. Um lembrete de que aquilo que vive próximo às profundezas talvez apenas raramente escolha emergir. Imagens gravadas às margens de um rio isolado na Libéria parecem mostrar uma figura alta e ereta parada imóvel em águas rasas. Seu corpo estava parcialmente submerso, enquanto sua postura permanecia estranhamente parada. Uma longa estrutura parecia arrastar-se pela lama atrás dela, enquanto os braços pendiam ao lado do corpo, criando uma silhueta perturbadora e desconhecida. A cabeça da figura parecia levemente virada em direção à terra, como se soubesse que estava sendo observada. Em tradições locais do norte de Portugal e regiões próximas, existem histórias sobre guardiões dos rios que apareceriam ao entardecer perto de travessias isoladas. Ainda assim, o que aparece no vídeo não corresponde claramente a nenhum animal conhecido ou explicação reconhecida, deixando sua natureza em aberto. Uma gravação online datada de 28 de dezembro de 2025, feita em um bairro tranquilo do México, mostra uma figura sobre um telhado que as testemunhas não conseguem explicar. A criatura parecia ereta, com membros longos, uma imobilidade anormal e olhos que refletiam a luz de forma incomum, causando forte reação entre os moradores, que insistem que o vídeo não é inteligência artificial, CGI ou encenação. Descrito como um humanoide semelhante a um sapo, o ser permaneceu no telhado tempo suficiente para várias pessoas filmarem antes de desaparecer, sem que qualquer movimento fosse registrado pela câmera. Alguns acreditam que possa ter sido um encontro com uma criatura desconhecida, enquanto outros pensam que talvez seja algo muito mais antigo e misterioso. Nenhuma explicação conseguiu convencer todos. Duas fontes diferentes, vindas de partes distintas do mundo, compartilharam evidências de avistamentos de gárgulas com poucos dias de diferença, levantando a possibilidade de que aquilo normalmente visto apenas como decoração arquitetônica possa ter uma contraparte viva.
primeiro caso aconteceu na Sierra de Los Cuchumatanes, na Guatemala, onde a criatura foi filmada abrindo as asas ao ar livre. Dias depois, um segundo avistamento foi relatado em uma praia no Oriente Médio. Desta vez, a criatura possuía chifres além da forma alada registrada pela testemunha, que não tinha qualquer conhecimento sobre o encontro ocorrido na Guatemala. A proximidade e o momento em que os dois avistamentos aconteceram, em locais completamente desconectados, mas descrevendo a mesma criatura, deram aos vídeos uma credibilidade que talvez nenhum deles teria sozinho. Nos arredores da floresta amazônica, um morador local teve um breve encontro com uma entidade diferente de qualquer coisa já vista naquela região. O ser possuía altura humana, mas sua forma lembrava imediatamente algo semelhante ao Godzilla, desafiando todas as categorias convencionais de animais conhecidas por aqueles que analisaram a gravação depois. Sem nenhum outro avistamento registrado e apenas esse encontro rápido como evidência, as teorias permaneceram especulativas. A conclusão mais comentada entre os espectadores apontava para uma possível origem extraterrestre. Mas, seja o que for que apareceu nos limites da Amazônia naquele dia, nunca mais foi encontrado e sua natureza continua sem explicação. Um casal que fazia trilha por uma região montanhosa e rochosa encontrou a entrada de uma pequena caverna e acabou vendo criaturas emergirem dela, algo que os fez parar imediatamente. O que observaram coincidia com descrições transmitidas por antigas tradições sobre seres conhecidos como Han e Ban, entidades que supostamente existiam na Terra antes dos humanos. Segundo essas histórias, eles teriam sido expulsos de suas terras pelos Jin e forçados a se esconder nas montanhas e cavernas, onde permaneceram ocultos desde então. Os Jin teriam invadido seus territórios, tomado seus assentamentos e deixado como único refúgio as profundezas da terra. Se o que saiu daquela caverna realmente eram essas criaturas, o relato do casal deixou pouca margem para dúvidas. No sul rural do Texas, um morador encontrou algo pendurado de cabeça para baixo em um galho de árvore que parecia desafiar qualquer classificação biológica conhecida. A criatura possuía grandes asas membranosas e pele profundamente enrugada, mas o que mais chamou a atenção foi seu rosto. Olhos fechados, nariz afundado e lábios humanos formando uma aparência pertencente a nenhuma espécie conhecida. A testemunha relatou que o ser permaneceu imóvel por vários minutos antes da gravação começar e que o ambiente ao redor mergulhou em um silêncio anormal pouco antes do encontro. As autoridades locais não fizeram comentários e as imagens continuam gerando medo e debates, com teorias que vão desde experimentos genéticos fracassados até espécies desconhecidas ligadas ao folclore. A câmera de painel de um motorista que atravessava uma estrada rural escura em Joanesburgo, na África do Sul, registrou um momento inesperado e perturbador quando algo apareceu repentinamente no caminho do veículo. No início, parecia apenas um animal estranho surgindo da escuridão, mas rapidamente a situação ficou mais alarmante quando a criatura começou a se mover diretamente em direção ao carro. Em um instante, a figura saltou contra o para-brisa, com todo o encontro sendo gravado e preservado em vídeo. Desde então, as imagens geraram intensa discussão online, com algumas pessoas descrevendo a criatura como algo antinatural ou até mítico, embora nenhuma explicação oficial tenha sido apresentada por especialistas em vida selvagem ou autoridades. Em uma vila tranquila da Colômbia, uma família inicialmente acreditou que a figura rastejando sobre o telhado de sua casa fosse um ladrão. Porém, quando a criatura entrou na luz, essa hipótese deixou de fazer sentido. Ela se movia como um boneco quebrado, com membros se dobrando em direções impossíveis e cabelos cobrindo um rosto que ninguém conseguiu distinguir claramente. Em vez de tentar descobrir se aquilo era humano ou possuído, a família começou a expulsá-lo usando uma pá. Quando tentaram assustá-lo, a criatura não fugiu, apenas parou e encarou todos de volta. Uma reação que, para eles, respondeu mais sobre sua natureza do que qualquer outra coisa daquela noite.
Uma gravação que supostamente mostra a criatura de Varginha reacendeu o debate sobre um dos casos extraterrestres mais comentados da história da América do Sul. No vídeo, um cinegrafista pode ser ouvido confirmando que a criatura está presente, dizendo que ela está respirando e olhando em sua direção, antes que um soldado intervenha e ordene imediatamente que a filmagem seja interrompida. A rapidez dessa intervenção é frequentemente apontada como evidência de encobrimento deliberado por aqueles que acreditam que o incidente envolveu um contato extraterrestre real. Se a figura mostrada era uma entidade sobrenatural ou um alienígena deixado para trás, ninguém sabe. A breve gravação jamais foi oficialmente reconhecida ou explicada. Durante uma viagem noturna por uma estrada isolada, o autor de uma filmagem se deparou com uma criatura conhecida nas lendas regionais como Adrude, um ser grotesco que supostamente habita florestas escuras e aparece para motoristas depois do anoitecer. Apesar da aparência perturbadora, a criatura parecia pouco incomodada com o veículo, causando nada além do choque inicial do encontro. Segundo a lenda, o Adrude teria sido originalmente uma criança humana abandonada na floresta ainda muito nova, transformada ao longo das décadas através de magia e voodoo em algo completamente distante de sua natureza original. Seja o que for que apareceu naquela estrada, deixou o local sem causar qualquer incidente. Dois aventureiros em busca de emoções fortes seguiam o que acreditavam ser rastros de um animal com chifres, quando acabaram frente a frente com algo que não se parecia com nenhum cervo ou alce já visto por eles. O que estavam perseguindo era supostamente um Wendigo, criatura das tradições indígenas norte-americanas, conhecida por sua forma gigantesca, características semelhantes a galhadas e natureza profundamente predatória. Em vez de fugir, ambos se esconderam atrás de uma árvore em uma parte elevada do terreno, a poucos metros da criatura, e começaram a filmá-la de perto. A decisão de permanecer tão próximos de algo assim foi vista por muitos como coragem extrema, ou total desconhecimento dos avisos presentes nas histórias sobre o Wendigo. Um explorador da vida selvagem, após ouvir rumores sobre seres estranhos, conseguiu não apenas avistar um deles, mas também filmá-lo de perto o suficiente para registrar claramente sua forma. O que encontrou parecia uma figura humanoide carregando um casco de tartaruga nas costas, movendo-se pelo terreno de uma maneira que gerou duas explicações entre aqueles que analisaram o vídeo depois. Alguns acreditaram se tratar de um integrante de alguma tribo, usando o casco como parte de uma tradição desconhecida. Outros consideraram a possibilidade de ser uma criatura cuja mutação extrema a teria afastado tanto de sua origem que passou a parecer quase humana. Cientistas que receberam as imagens não ofereceram qualquer classificação e o ser continua completamente sem identificação. Moradores de uma pequena cidade rural da Guatemala tiveram um avistamento inesperado quando uma criatura alada apareceu no topo de um poste elétrico em uma das ruas, atraindo rapidamente uma multidão curiosa. Conforme as pessoas se aproximavam para observar melhor, a criatura começou a cuspir um líquido na direção delas, aparentemente tentando impedir qualquer aproximação. Sua aparência, a posição elevada e a aparente consciência da multidão abaixo faziam com que ela não se parecesse com nenhuma ave ou animal alado conhecido na região. As imagens gravadas pelos moradores circularam online sem que qualquer autoridade de vida selvagem apresentasse uma identificação convincente para o que estava empoleirado naquele poste. Próximo à fronteira com o México, uma família encontrou um grupo de entidades desconhecidas reunidas perto de um canal, algo que deixou todos sem qualquer explicação comum. Os seres possuíam corpos humanoides, mas também tinham asas muito semelhantes às criaturas míticas conhecidas no folclore como fadas. Em vez de permanecerem imóveis, elas se moviam e saltavam ao redor do canal como se estivessem totalmente conscientes do ambiente à sua volta, até que gradualmente se dispersaram e desapareceram de vista. Desde então, a gravação circula pela internet, com muitos espectadores concordando que o que foi registrado naquele canal não pertence a nenhuma espécie atualmente reconhecida pela ciência. No interior das densas florestas de Ohio, um homem que estava fora de casa tarde da noite encontrou uma criatura saindo da água a uma distância próxima demais para ser ignorada. Diante dele estava um gigantesco sapo humanoide.
encarando-o diretamente com uma imobilidade perturbadora. Se você curte mistérios, criaturas inexplicáveis e relatos assustadores, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos encontros sobrenaturais. You won't feel it. Making promises alone.